galerinha do 8º ano, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula do nosso segundo semestre. Galerinha, quando vocês receberem esse vídeo, vocês vão abrir o livro de vocês, o material de vocês, na página 134. O assunto é um pouquinho extenso, então vocês vão me acompanhando por partes para que vocês possam entender. Turma, hoje nós vamos falar sobre a estrutura de uma palavra. Antes disso, nós vamos trabalhar alguns conceitos. Primeiro, qual é o conceito da palavra palavra? Palavra é aquela unidade linguística que, quando a pessoa pronuncia para você um determinado som, por exemplo, quando a pessoa diz para você caneta, né? Ela juntou o som C-A-N-E-T-A, caneta. Quando ela falou, quando ela pronunciou esse som para você, qual a imagem que veio à sua mente? Então, isso é comum. Quando a pessoa pronuncia o som e forma ali algo, forma a palavra, uma imagem, um sentido, um significado vem à sua mente. Isso é palavra, né? Aí nós vamos ter dentro da palavra, por exemplo, quando eu falo ordem, desordem, felicidade, infelicidade, nós vamos ter uma unidade mínima, que é aquilo que você precisa para entender aquela palavra. E essa unidade mínima de sentido, que é até onde você consegue encontrar um sentido, é chamado de morfema. Por exemplo, quando você diz assim, desordem, sozinho não tem significado, mas ordem, quando você fala ordem, sozinho tem significado. Então, o morfema, essa unidade mínima, é aquilo que você precisa, é aquela parte que você precisa dentro de uma palavra para entender o seu significado. Outro exemplo, infeliz, infelicidade. Sozinho não tem sentido, não tem sentido, mas a palavra feliz, ela tem um significado. Idade, né? Infelicidade. Idade é um radical, né? Na verdade, é um sufixo. Ele sozinho não tem sentido, mas feliz é o suficiente dentro daquela palavra, é a menor unidade que você precisa para tirar um sentido. Esse é o morfema. Aí, nós vamos ter algumas partes dentro de uma palavra. Então, por exemplo, como eu já citei aí, infelicidade. Você tem ali o radical. O que é o radical? Quando você forma floricultura, floresta, florista, florzinha, você vai ter uma parte da palavra que não muda e que vai ser a parte essencial para você gerar um sentido. Essa parte que não muda de uma palavra, você pode formar várias outras palavras a partir dela. Casa, casinha, casarão, casebre, várias palavras. Essa parte que você precisa para formar outras e que não vai mudar. Você pode formar várias, 1000 palavras de uma. Aquela parte que não muda é chamada de radical. Pois bem, a esse radical você pode acrescentar outras partículas. Então, por exemplo, a palavra feliz. Antes do feliz, você pode colocar uma partículazinha chamada infeliz. Esse que você acrescentou, todas as vezes que você acrescenta uma partícula antes do radical, essa partícula chama-se prefixo. Quando você acrescenta depois felicidade, então você acrescentou aí a partícula idade depois do radical, essa partícula é chamada de sufixo. Então, há um radical, a essa parte fixa da palavra que não muda, você pode acrescentar uma partícula antes, que é o prefixo, ou uma partícula depois, que é o sufixo.
E você pode acrescentar os dois ao mesmo tempo, como é o caso de infelicidade. Ao radical, você acrescenta duas partículas, o prefixo e o sufixo. Então, vamos reformular e terminar essa linha de raciocínio. Radical, parte que não muda de uma palavra. A esse radical, você pode acrescentar um prefixo ou um sufixo para você formar novas palavras. Ok, turminha? Lá na página 135, nós vamos ter alguns radicais, né? Algumas partes que não mudam de uma palavra. E os nossos radicais, né, que nós temos hoje em língua portuguesa, nós recebemos eles tanto do grego como do latim. Então, nós temos radicais gregos e radicais latinos, né, que nós herdamos ou da língua grega ou da língua latina. Por exemplo, o radical acro, né, quando você fala acrobacia, acrobata e por aí vai. O radical acro, ele significa alto. Acro está ligado a alto, né? Aquilo que está nas alturas. Então, quando você forma novas palavras a partir do radical acro, acrobata, acrobacia e por aí vai, esse radical, ele é de origem grega. Outros radicais, por exemplo, são de origem latina, tá? Isso é só curiosidade, turma, não vai fazer muita diferença na hora de nós separarmos. Você não tem a obrigatoriedade de saber se um radical é grego ou latim, é só curiosidade. Por exemplo, quando você tem aí a palavra, deixa eu ver uma palavra que nós conhecemos, fonologia, por exemplo, fonoaudiólogo, fonologia, o radical fono, ele significa som, ele significa voz e ele vem do grego, por exemplo. Já, por exemplo, o radical pater, né, que puxa aí todas as palavras que derivam, que dão origem a algo que é paterno, paternidade, paterno, vem de pai, é um radical latim. Assim como os radicais, nós também temos prefixos gregos e latinos. O próprio in aí que eu disse para vocês, né? Eu disse o infelicidade. O in, ele é um prefixo que significa negação. Por exemplo, todas as vezes que você diz aí infeliz, incapaz, incapacitado, né? É um prefixo que significa negação. A gente não tem ele aqui nas nossas duas tabelinhas, mas ele veio do latim e significa negação. Por exemplo, quando você fala aí malcriado, maledicente, mal educado, o prefixo mal, ele também veio do latim. Já, por exemplo, o prefixo meta, que significa mudança, metamorfose, metafórico, né? Vem do grego. Então, são os radicais e os prefixos que nós usamos na nossa língua portuguesa e que vem de outra língua, ou a língua latina ou a língua grega. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Bons estudos, galerinha. Um beijo e até o próximo vídeo.